Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Rollada Cast, apresentado pelo seu queridíssimo Rolly, seu loirinho que está com que raspei a nuca, né? Faz uma semana, eu acho, já sumiu já o degradezinho, né? Felizmente. E bom, hoje é um episódio mais improvisado, tá bom? Esse episódio aqui do Rollada Cast vai ser mais improvisado, vai ser mais conversação, falando um pouco sobre a vida adulta, coisas que mudaram pra mim. Até porque eu sou um jovem adulto, né? Eu não sou velho pra caralho, tenho 21 anos. Então eu tô entrando na vida adulta agora, praticamente, né? Mais de um ano pra cá, assim, eu tô. Muita coisa tá, né? Martelando. A vida adulta não é fácil, realmente. E realmente muitas pessoas, quando a gente é mais novo, estão certas em falar pra gente pra gente aproveitar a fase escolar e tal e tudo mais, nossa adolescência, né? Porque eu tenho certas coisas que eu até gosto na vida adulta, na verdade. Eu até prefiro mais. Porém, tem coisas assim que eu sinto um pouquinho de falta, né? Então hoje em dia eu compreendo um pouco essas pessoas, apesar de eu não ter certeza se eu gostaria de voltar no tempo pra reviver minha adolescência, né? Mas eu sinto um pouquinho de falta, sim, tá bom? Mas antes de tudo, né? Agora que vocês já sabem o tema do episódio, que vai ser mais um pouquinho improvisadamente do que elaboradamente, né? E antes de ir para os nossos pontos a serem abordados de forma improvisada, porque esse episódio será totalmente de forma improvisada. Me sigam aí nas redes sociais, caso você esteja me escutando pelo Spotify. Meu Instagram é _Rowley, ROOOWLY. E eu tô arrumando o braço aqui do microfone, tá? Meio solto aí, arrumei. _ROOOWLY, Rowley com 3 O, tá? E meu Facebook é Roberto Souza Fialho, só que eu não uso muito o Facebook, né? Eu uso mais o Instagram, na verdade. Eu não uso nem Twitter, pra falar a verdade. Tem muita gente que usa Twitter. Eu inventei, na verdade, de umas 2 semanas atrás, entrar no Twitter só pra dar uma mexida, porque eu nunca mexi no Twitter, realmente. Já baixei algumas assim, só que eu nunca mexi. E aí eu fui lá dar uma olhada assim, mano, só tem muita gente extremista de ambos os lados da ideologia da política, da esquerda e da direita, e isso me estressa. A política é uma coisa que me estressa e eu evito ficar engajado com política e com esse tipo de assunto. Mesmo eu tendo meus próprios ideais e eles serem muito bem estabelecidos, eu evito bastante ficar meio imerso nesse tipo de coisa, porque é uma coisa que acaba por me estressar a longo prazo, né? Todas as minhas fases que eu estava mais imerso com política, porque é um assunto que eu gosto. Nossa, eu nunca imaginava que quando eu era pequeno eu ia gostar desse assunto, mas é um assunto que ao mesmo tempo que eu gosto eu evito, né? É tipo quando você tem um relacionamento com alguém e você evita aquela pessoa, por mais que você goste dela, tipo, você já não fala mais com ela e tal, e você evita contato com ela, porque por mais que talvez você goste dela, você sabe que não dá certo, ou que, sei lá, tem alguma coisa ali que faz mal pra você. Então é a mesma coisa, essa minha relação com política. É um assunto que eu gosto pra caralho. E eu tenho meus ideais muito bem estabelecidos também na parte da ideologia e da ideologia política, mas é alguma coisa que eu não gosto de abordar aqui. E eu evito esse assunto, né? Porque por mais que eu goste, me estressa, né? Então, é isso. Eu tinha baixado o Twitter aí, mas eu também já desinstalei porque é uma merda. Nossa, Twitter é chato pra caralho. Me perdoem pelo palavreado aí.
Mas o Rolada Cash é assim mesmo, tá? O Rolada Cash, às vezes eu estarei mais sério, às vezes eu estarei mais divertido, às vezes será um bagulho mais, uma coisa mais cômica, às vezes eu estarei falando mais gírias, às vezes com mais seriedade. Porque, na verdade, é assim que eu sou na vida real mesmo. Quem me conhece bem sabe que eu sou bem assim mesmo. Eu sou um cara que, ora, tá. Que tem um lado meio sério e tem um lado meio, né? Meio descontraidinho, sei lá, não sei se descontraído seria a palavra certa, mas vocês entenderam, né? Então é isso, não uso o Facebook muito, só uso para ver meme de vez em quando, como eu sempre falo aqui. E o Twitter, mesma coisa, não uso, tá? E o que eu ia falar, eu esqueci. O que eu ia falar mais alguma coisa antes de ir para o assunto. Ah, eu percebi, rapaziada, que tem um canal que ele faz uns vídeos sobre uns assuntos até que interessantes, mas é meio polêmico, né? Que ele tem esse bordão já de bom dia, boa tarde, boa noite, pelo que eu vi. Então eu acho que eu vou ter que mudar, não vai ser mais bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu vou ter que mudar o bordão aqui, mas eu vou pensar em algo diferente, algo único, que eu gosto de ser único e ser original. E mais uma coisa, eu estou pensando em fazer live, voltar a fazer live na Twitch, né? Então mas será o meu podcast estará saindo, talvez eu estou pensando em fazer isso, tá? O que que vai acontecer? Eu fazia, tem uma época que eu fazia umas livezinhas na Twitch e tal, mas de conversação mesmo, mas às vezes entrava algumas pessoas, às vezes não. Teve uma vez que entrou bastante gente, né? Mas, enfim, não sei, tô pensando em voltar porque talvez fosse interessante conversar ao vivo, falar sobre um determinado assunto e se alguém entrasse, essa pessoa me trouxesse algum outro determinado ponto para o que eu tô falando ali na live e a gente comentava esse ponto relacionado ao que eu tô falando, né? Seria bem interessante. Então eu tô pensando em voltar, tá? E amanhã estará saindo também, além desse episódio, hoje, na verdade, né? Hoje estará saindo além desse episódio um quadro novo aí, tá bom? E é nóis, então vamos direto ao ponto. O que acontece? Neste episódio aqui falarei um pouco sobre a vida adulta e como ela é estressante. Estressante demais, nossa. Mas geralmente ela as pessoas que são mais estressadas na vida adulta são as pessoas que já estão na casa dos 27 para 30 anos, ou até 30 anos, 30 e poucos anos. E isso é estranho, porque eu já tô começando a ficar estressado, assim, né? Eu tô ficando estressado, assim. Eu tô começando a ficar meio estressado, assim, meio me queixando, assim, das coisas, sabe? E eu tô no início da vida adulta, tô com 21 anos. Tô no iniciozinho da vida adulta, sabe? Sabe quando você começa a entrar na adolescência, quando você tá naquela fase de bem pré-adolescente mesmo, 12 anos ali, você tá descobrindo que é ser adolescente, você tá saindo da fase de criança, entendendo que é ser adolescente, descobrindo várias coisas. O início da vida adulta é quase isso, só que de uma forma estressante. Porque você não vai descobrindo coisas aleatórias e divertidas e, sabe, você vai descobrindo coisas complexas e você vai se estressando e você busca maneiras de estar menos estressado e de lidar ou de evitar tais certos tipos de coisas ou acontecimentos que trazem ainda mais estresse pra você, sabe? Eu acho que é isso que é o início da vida adulta, né? Mas às vezes eu olho assim e falo, mano, eu tô parecendo uma pessoa que já tá
Com 30, isso é zoado, não era pra estar assim, né? Não que eu seja extremamente, meu Deus, chatão. Não sou assim, tá? Mas muitas vezes eu estou meio. A gente fica meio exausto, assim, né? Acredite, quando você entrar na vida adulta, tiver ali com uns 20, 21, eu tô com 21. Acho que até os 25 você vai ver que muita coisa vai te estressar, porque você. A questão é a responsabilidade, né? Que a vida adulta te traz, né? Isso eu acho que é o ponto que pega bem forte, realmente, na vida adulta, questão da responsabilidade. Porque quando você é adolescente, às vezes você até que tem uma responsabilidadezinha ou outra, tipo, escola, tal, às vezes um cursinho você pode estar fazendo. Mas na vida adulta também, tem muita gente que estuda, faz faculdade adulta, na vida adulta, faz cursos ou mais cursos, né? Mas tem muito mais responsabilidades, tipo, na adolescência são coisas bobas, assim, porque, sabe? A não ser que você é, tenha tido muitas responsabilidades por conta de, sei lá, às vezes assuntos de família, às vezes a pessoa já adolescente começa a ter mais responsabilidade por assuntos de família também, né? O negócios de família, tem famílias que trabalham em conjunto, né, e tal, tem empresas e trabalham juntos e etc. Mas a questão não é só essa, a questão é muitas vezes o tempo também, como conciliar o seu tempo. Isso é uma coisa que afeta bastante nós, seres humaninhos adultos e jovens adultos. Porque quando a gente tá entrando na fase de jovem adulto, a gente tem um choque de realidade, assim, né? A vida começa ainda a bater ainda mais forte e você começa a compreender ainda mais as coisas de forma mais complexa e começa a compreender as pessoas muitas vezes de forma mais complexa. E tem muita gente que começa a perder, tem muita gente que vem perder a inocência totalmente só na entrada da vida adulta, né? Tem muita gente que já perde a inocência na adolescência e tal, e muita gente que perde na vida adulta, né? O que traz ainda mais um choque de realidade e muitas vezes crises existenciais. Crises existenciais é uma coisa que acredito que todo adulto, todo jovem adulto, todo Peter Parker, muitas vezes, Peter Parker já na sua fase adulta. Vocês entenderam o que eu quis dizer com Peter Parker, né? Um cara que tem várias responsabilidades e tem que lidar com várias coisas ao mesmo tempo e conciliar o tempo com isso. E crises existenciais jovens como Peter Parker tem bastante jovens adultos, né? Eu tenho bastante também. E eu tenho bastante também, né? E as crises existenciais, acho que elas vêm também de um vazio que a gente sente na vida adulta. Porque muitas vezes na vida adulta a gente sente um vazio, né? E às vezes na realidade é que esse vazio nunca some. A gente só tem que aprender a lidar com ele da melhor maneira possível. E eu acredito que esse vazio venha do fato da gente se sentir realmente só. Muitas vezes a gente se sente só na vida adulta.
Mesmo estando acompanhado, a gente se sente sozinho, muitas vezes. E muitas vezes a gente fica dissociando. Muitas vezes na vida adulta, como a gente tem muita coisa pra fazer, é, alguns estudam, trabalham e ao mesmo tempo tem projetos pessoais, que é o meu caso. Eu estudo e os caralho a quatro e tenho projetos pessoais. E a gente acaba dissociando. Muitas vezes a gente tá acompanhado, tá com os nossos amigos, tá saindo com uma pessoa, né? Uma pessoinha, né? Que você está conhecendo aí e está querendo ter alguinho com Elinha, né? Parei. Então, que merda. Enfim. É... E essa dissociação acontece bastante, porque muitas vezes a gente, como eu tava dizendo, está acompanhado, mas a gente tá com a gente às vezes acaba ficando com a cabeça meio longe, porque a gente tá pensando em outras coisas que a gente tem que fazer e no nosso tempo a gente fala, caralho, amanhã eu tenho que fazer tal coisa e aquela outra coisa também, ou às vezes você não terminou tal coisa porque você teve um imprevisto e aí você fica, meu Deus, além de eu fazer tudo aquilo, eu ainda tenho que terminar aquela outra coisinha lá, como que eu vou fazer isso? E você fica na sua cabeça martelando tudo isso e às vezes você fica meio boiando assim, você tá acompanhado, mas você fica meio pensativo. Eu sou meio assim, tá? Eu sou meio assim, às vezes. Não sempre, não sempre, mas às vezes eu tô com algumas pessoas e eu tô meio quietinho assim. Não que eu não esteja dando atenção pra pessoa e não estou prestando atenção na pessoa ou nas pessoas que estão ao meu redor, mas é porque às vezes a gente acaba. Essas coisinhas vêm à mente e a gente pensa um pouquinho nelas assim, a gente fica meio. Por alguns segundos, né? Meio boiando. Talvez no mundo da lua. Acho que no mundo da lua é exagero, né? Mas vocês entenderam. E é estranho isso muitas vezes. Porque a gente tá no. Pra gente, principalmente, que tá no começo da vida adulta, né? Porque a gente acabou de sair da adolescência e a gente. Não faz muito tempo que a gente tá na nossa adolescência. Isso foi tipo 2 anos atrás, 3 anos atrás, 4 no máximo, 5, sabe? Faz muito pouco tempo isso e a gente fica pensando em como na nossa adolescência a gente tinha até uma responsabilidadezinha ou outra, mas a gente não tem tantas como tem agora e é aí que bate uma saudadezinha de vez em quando, assim, que a gente fica, meu Deus, nossa, saudades daquele tempo que eu só saía com os rolezinhos com os meus amigos depois da escola, depois do ensino médio, ou, sei lá, ia só ficar jogando conversa fora. Sem dissociar tanto, por não ter tantas preocupações assim pra consequentemente acabar dissociando. E eu acho que é bem isso que acontece mesmo. É... E quando isso acontece, quando eu vejo que eu tô assim, eu. Quando eu tô muito assim, né? Quando eu tô com muita crise existencial, muito pensativo, eu, eu evito o contato mesmo, eu dou uma. Vou ficar na minha, vou. Fico quietinho no meu canto, saio sozinho pra algum lugar, ou vou pro meu quarto. Porque quando eu não gosto de ficar dissociando, porque parece que eu tô. Não tô. A pessoa fica meio. Às vezes a pessoa pode interpretar errado, pensando que eu não tô nem aí pra companhia dela. Então, muitas vezes eu acabo. Quando eu vejo que eu tô muito em crise existencial, eu vou lá e me isolo, né? Fico na minha, pensativo na minha, caos. E reflexivo sobre tudo isso e pensando em maneiras de voltar ao normal e é, resolver o que eu tenho que fazer, mas sem ficar tão preocupado, porque às vezes a gente acaba também ficando preocupado de forma desnecessária, de forma não desnecessária, de forma exagerada
por conta também, não só de tudo isso e dessas crises existenciais, mas por conta de comparação também. E comparação em redes sociais, porque as redes sociais também estão ligadas a tudo isso, né? E é assim, esse é o outro ponto aqui. O que eu faço, né? Eu me isolo quando eu tô muito assim, muito dissociativo, muito em crise existencial. Aí eu acabo dando uma isoladinha, tiro um tempo só pra mim, pra eu colocar a cabeça no lugar, ficar menos ansioso ou menos preocupado de forma exagerada. Porque eu acredito que a preocupação e a autocobrança, ela é boa, sabe? Ela é boa e ela faz você amadurecer e crescer na vida. Porque você tá se autocobrando, você tá preocupado, por você ficar preocupado, você ficar mais desesperado, e esse desespero faz com que você haja e busque crescer na vida, né? Então eu acredito que ela é boa, mas às vezes a gente. Tudo em exagero faz mal, né? Tudo em exagero faz mal, e até isso também. A gente não pode exagerar nessa preocupação, né? Quando você vê que você está exagerando demais, faz uma coisinha sozinho pra colocar a cabeça no lugar. Tira é, um dia pra relaxar, pra só colocar a cabeça no lugar e pensar nessas coisas de forma mais tranquila, sabe? Tranquila e calma e sem muita pressa. Até porque se você tirar um dia pra dissociar, pra dissociar não, pra ficar na sua, pra pensar sobre isso, você não vai precisar ter tanta pressa. Você tem um dia inteiro pra isso. E a pressa é inimiga da perfeição. Então é bom às vezes a gente tirar um dia pra a gente analisar as coisas de forma mais calma, sem pressa e gerando assim e diminuindo assim a nossa ansiedade, nossas crises existenciais, né? Então eu busco fazer isso. Eu vou, tiro um dia ou outro, tipo, planejo certinho um dia, né? O melhor dia, assim, um dia que eu não vou, é, que eu não vou estar tarefado realmente, que eu vejo que dá pra encaixar ali, eu tiro um dia. Tomar minha aguinha aqui, peraí. Eu tiro um dia pra ficar de boa. Dei um livrinho de contos, que eu gosto de livro de contos, né? Eu não gosto de livro sério. A única coisa que eu leio séria é filosofia um pouquinho. E eu gosto muito desse livro aqui, ó. É, tudo que você precisa saber sobre filosofia. Ele tem um resumo sobre tudo. Ele é muito bom. Então, se você acha filosofia interessante, que é um resumo sobre tudo, ele é incrível. Às vezes eu também vejo os vídeos de filosofia, ou vou ler outras coisas, ou leio coisas sobre. A única coisa que eu leio séria é filosofia e coisas sobre audiovisual e cinema, né? Só isso. De resto é coisas mais contos, coisas mais fantasiosas mesmo. Ficção, sabe? Eu não gosto muito de ler coisas sérias ou assistir coisas sérias, né? Porque isso eu já faço quando eu tô estudando também. Então, quando eu fazer outra coisa, eu. Enfim, vocês entenderam, né? Quando eu quero ler alguma coisa, me entreter um pouco mais, eu faço alguma coisa que me tire um pouco mais da realidade pra eu relaxar um pouquinho também, né? Então aí eu. Exemplos do que fazer. Às vezes eu pego, vou sozinho pra um canto que eu acho. Sabe, aqui, um local que você acha que pra você é um local meio que apaziguador, ou então o seu próprio quarto mesmo, ou aí eu vou pro meu quarto ou pra esse local que eu acho legal e apaziguador, ou talvez até meio nostálgico, porque eu acho que muitas pessoas, acho que todos nós temos um local que a gente gosta de ficar, que a gente gosta de ir de vez em quando, assim, por nostalgia, talvez um local que a gente frequentava muito na nossa adolescência, sabe, uma praça, não sei, um parque, não sei.
Tem um local que eu gosto de bem às vezes assim, que é uma pracinha que eu ia bastante com os amigos meus na minha adolescência. Eu gosto às vezes de ir lá só pra ficar sozinho, pensando assim, ou assistindo alguma coisa no celular, né? E pensando em como resolver os meus afazeres de forma mais calma, diminuir todas essas questões que nos trazem ansiedade mesmo, ansiedade, crises existenciais, né? Então é bom ir para esses locais assim que trazem nostalgia e trazem um tom de paz interior, né? E cada um tem o seu local. E às vezes até o seu próprio quarto mesmo, algum, não sei. Cada um tem o seu ou os seus locais, né? Então eu gosto de, às vezes, basicamente esse é o jeito que eu lido, né? E a minha dica que eu tenho pra dar aqui de do que fazer quando você estiver tendo muitas crises existenciais por conta da vida adulta, né? E de forma que afete a sua cabecinha. Essa é a maneira como eu, Rowley, é, lido com isso. Gosto de me isolar. Eu acho que isso é muito do masculino também. Eu não sei se as mulheres são assim. Eu conheço mulheres que. Já conheci mulheres que são assim. É, fiquei com vontade de arrotar aqui, mas eu não vou arrotar porque é nojento. Eu já conheci mulheres que são assim, mas eu acho que isso também tem mais no masculino, essa questão de gostar de se isolar quando se está mal, entre aspas, né? Porque às vezes essas crises podem te deixar mal ou às vezes só preocupado em excesso. Depende do seu ponto de vista, né? Então, é isso que eu faço, né? É bom se isolar um pouco de vez em quando, se desconectar, né? É bom. Mas como eu disse, se você for pra um local, por exemplo, pra se dar uma isolada assim, às vezes algumas pessoas podem te achar meio esquisito, assim, vão te olhar tipo, mano, o que que esse cara veio fazer aqui sozinho aqui, tá ligado? Esse cara é louco, sei lá. Essa mina aí, louca do cara, vem ficar aqui, ficar sozinha, mexendo no celular, lendo a porra de um livro. Que porra de antissocialidade é essa, né? Às vezes alguém pode te achar meio esquisito, então você pode usar o seu próprio quarto mesmo pra isso, né? Ou assistir uma série, um filmezinho, tanto faz, faça coisas relaxantes. Ah, de vez em quando eu até escrevo o que eu gosto de escrever ou desenho, né? E é isso, né? É isso não, mas é isso. Quando eu falei é isso, eu tô falando desse ponto aqui, tá? Do que fazer pra diminuir, no meu caso, o que eu faço, né? Diminuir esse tipo de coisa. Mas ainda não acabou. Esse episódio aqui vai ser um pouquinho grande mesmo, tá? Vai ser um pouquinho grande. Eu quero abordar mais pontos aqui sobre a vida adulta. É... Quando a gente chega num certo ponto da vida adulta, acho que todo mundo vai ter esse certo ponto. Eu tô tendo agora com uns 21 anos. Às vezes algumas pessoas podem ter com uns 24, outras um pouco antes também, com uns 19. Mas quando tem um certo ponto da vida adulta que a gente fica muito também. Tô pensando em como explicar isso em palavras da melhor maneira possível. Não que eu queira falar de forma complexa pra ficar bonito. Não, às vezes eu falo de forma complexa, às vezes não, né? Então acho que muitas vezes não é necessário falar de forma bonita. Você passando a mensagem que você quer passar de forma que as pessoas, em sua maioria, consigam entender, às vezes já é o suficiente. Você não precisa sempre querer ser o culto e falar bonito e elegante. Às vezes é legal, principalmente em ocasiões especiais, assim,
E é bom, é bom. É bom principalmente pro seu lado profissional, né? Mas pra outras coisas na vida de forma geral, nem tanto, né? Mas o, o outro ponto que eu queria abordar aqui é sobre como a vida adulta. Como a gente chega num certo ponto da vida adulta em que a gente começa a compreender certas coisas da nossa adolescência ou da nossa infância. Tem certas coisas que a gente começa a compreender na nossa adolescência que aconteciam com a gente quando a gente era novo e tal. Mas tem muita coisa que vai vir à tona na vida adulta. Eu percebo isso agora. Tem muita coisa que a gente começa a entender, assim, a gente começa a se autoconhecer por fazer essas autorreflexões e ter essas crises de identidade que traz muito à tona. Nesse certo ponto vem muito à tona o seu passado, né? Tem muitos momentos da sua vida adulta, o seu passado vai vir na sua cabeça. Ou às vezes tentar te assombrar, digamos assim. Muitas vezes o seu passado vai tentar te assombrar realmente. Ou às vezes não, às vezes só vai vir de uma forma boa, de uma forma nostálgica. Mas o fato é que você vai se autoconhecer muito na sua vida adulta. Todos temos essa fase da vida adulta. Eu tive ela, tô passando por ela, na verdade. Que é a fase do autoconhecimento por conta do nosso passado voltando a nós, né? E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que nosso passado é o que torna quem a gente é no nosso presente, obviamente. E a gente começa a entender o porquê a gente age de tais maneiras quando a gente começa a lembrar de certas coisas do nosso passado, quando a gente está na nossa vida adulta, né? A gente começa a lembrar de certas coisas, você começa a entender, às vezes, porque você tem uma personalidade de tal jeito, você começa a entender, talvez seja porque, ou você começa a ter certeza de que é porque aconteceu alguma coisa no passado que mudou a sua visão de mundo com o passar do tempo, ou algumas coisas, né? Ou às vezes até coisas ruins, mas coisas ruins servem para nos fazer amadurecer, né? Eu passei por umas coisas meio traumatizantes assim na minha adolescência e outras muito divertidas também, né? Mas eu passei por muita coisa meio escrota assim, sabe? Como muitos de nós, acho que todo adolescente passou por algumas merda, na verdade, cada um da sua maneira. Alguns passaram por coisas muito mais do que outros, mas e outros menos, mas todos nós passamos por alguma coisa ruim, eu acho, na nossa adolescência. Nem que seja uma coisinha pequena. E aí a gente começa a se auto-entender e, por meio disso, buscar ainda mais crescimento e, às vezes, tentar resgatar alguma coisa boa que a gente fazia na nossa adolescência e trazer de volta ao nosso presente. Às vezes, tentar acabar com o trauma do passado e descobrir como lidar com aquele trauma da melhor maneira possível, fazendo assim com que a gente amadureça ainda mais, né? A vida adulta é uma coisa muito absurda, né? Esse a intenção desse episódio aqui do episódio 18, é o episódio 18, né? Eu acho que é o episódio 18. O episódio 18 do Rolada Cash é falar sobre como a vida adulta é muito
louca, e principalmente esse início de vida adulta é muito louco e incrível e estranho. E como a gente se estressa e fica puto e amadurece a todo momento. Tem um personagem de uma série, uma das minhas séries preferidas. Inclusive, eu já fiz um episódio do Rollercast, um dos primeiros episódios, falando sobre essa série. Que é o Ted Mosby, do How I Met Your Mother. É uma das minhas séries preferidas que eu comecei a assistir por conta da minha irmã. E até hoje é uma das minhas séries preferidas, tá? Minhas séries preferidas são Vikings, em primeiro lugar. Inclusive, todo ano eu assisto Vikings pelo menos uma vez. Esse ano eu ainda não assisti, mas eu vou assistir de novo. Peaky Blinders e How I Met Your Mother. Tô pensando se tem mais alguma aqui pra incluir. Tem algumas outras séries que eu assisti, mas eu acho que essas são as minhas preferidas. É... E o que eu quero. Por que eu tô abordando. Por que eu tô falando sobre esse personagem aqui, o Ted Mosby? Porque ele é um personagem que resume bastante como é ser um adulto. E é um personagem que qualquer adulto, dos, seja um adulto de 20 anos a um adulto de 30, é um personagem que qualquer adulto se identifica. Porque ele passa muito sobre tudo isso que eu tô falando aqui nesse episódio. Porque o Ted, ele é um cara que ele tá na luta pra conquistar os seus sonhos e ao mesmo tempo ele tem um outro, ele quer muito ser um arquiteto de renome, de sucesso, ou fazer algo relacionado à arquitetura, pelo menos. E ele sempre teve essa certeza desde o início da vida adulta dele. E, e ele tem um outro lado dele que é um outro sonho que ele tem, que é de ter de achar a parceira ideal, uma namorada, né? A namorada ideal e construir algo realmente. Ter uma conexão de verdade. Assim como o Marshall e a Lily da série, que são outros dos personagens protagonistas da série. Tem, né? Assim como eles dois têm. E o Ted, ele quebra muito a cara e ele tem muitos momentos também de reflexões e crises de identidade e de se sentir sozinho. Porque, como eu disse aqui no começo desse episódio, a gente se sente sozinho na vida adulta muitas vezes, mesmo estando acompanhado. Quando a gente não tá, então mais ainda. E a gente tem que saber lidar com isso e tem que aguentar essas pauladas e esse vazio que a vida adulta nos traz e seguir em frente. E o Ted é um personagem que faz muito isso e sempre tá seguindo em frente, sempre tá tentando melhorar e crescer e aprender com os próprios erros para que ele não cometa os mesmos erros de novo, né? Então, o Ted é um personagem que resume muito do que é ser um adulto. Na minha visão, ele é um personagem. Não só isso, ele resume muito sobre outras coisas também, né? Mas em questão também de relacionamento, que é um outro ponto aqui na vida adulta. Na vida adulta, todos nós continuamos muitas vezes no. É, porque hoje em dia tem a galerinha lá que é, assexual, assexuado. Não sei, não sei, tá? Eu não sei. E eu não sou obrigado a saber exatamente o nome, mas acho que é assexuado, que é a galerinha que não gosta de se relacionar
amorosamente de forma alguma, sabe? Não é heterossexual ou homossexual, ele só não gosta, ou ela só não gosta de se relacionar, né? Mas muitos, voltando ao assunto aqui, mas muitos de nós, adultos, continuamos nos relacionando e muitas vezes procurando uma parceira, assim como o Ted, ou um parceiro, né? Depende não sei, depende do que você gosta. No meu caso, seriam parceiras, né? Mas seria uma parceira. Enfim. E a gente continua muitas vezes se relacionando e só que na vida adulta, os relacionamentos que a gente tem não é como na nossa adolescência, às vezes, porque na nossa adolescência, muitas vezes a gente tem tempo, tem mais tempo. Quando eu tô falando também aqui da vida adulta, eu tô falando principalmente da vida adulta de pessoas que buscam crescer na vida, tá? Pessoas que são Peters Parkers, digamos assim, têm suas responsabilidades e não têm muito tempo e buscam crescer na vida, tá? É mais esse tipo de pessoa. Porque tem adultos sim que não tá nem aí pra nada e que acha que é adolescente ainda e enfim, né? Mas a gente continua nos relacionando, só que muitas vezes não é como na nossa adolescência, porque na nossa adolescência a gente muitas vezes, ou na maioria das vezes a gente tem mais tempo pra se relacionar, pra ficar com uma pessoa aqui, outra pessoa ali, né? A não ser que você namorou na sua adolescência e tal, né? Caralho, é quatro. E na vida adulta, na vida de pessoas adultas responsáveis que querem crescer na vida, como eu disse, principalmente, muitas vezes não é como na nossa adolescência. A gente não tem tanto tempo, a gente estuda, trabalha, muitas vezes tem projetos pessoais, ou ou às vezes esse projeto pessoal é o sonho dessa pessoa, tipo, essa pessoa trabalha muito para que esse projeto se concretize logo e não tem tempo, né? E acaba por ser mais difícil se relacionar na vida adulta. Também tem outras questões que envolvem isso, tipo, nos dias atuais, muitas vezes é ainda mais difícil para muitas pessoas por conta de várias questões aí envolvendo redes sociais também. Mas, de forma geral, é difícil se relacionar na vida dessas pessoas adultas, né? Porque a gente muitas vezes não tem tempo. Esse é o problema, não tem tempo. E a gente tem que. Aí a gente. Mas a gente quer, a gente dá um jeito e a gente acha um dia pra ir, e a gente consegue marcar alguma coisinha ali, aí a gente vai, e aí. Tudo bem, aí acontece, só que muitas vezes não dá certo. E tudo bem para os adultos que não querem um relacionamento sério, mas tem alguns adultos que querem um relacionamento sério, e esses adultos que querem um relacionamento sério são os que mais se fodem na vida adulta, porque não é tão fácil assim. E não é como na adolescência também, porque na adolescência é muito mais fácil você arrumar uma namoradinha ou um namoradinho, né? Porque vocês estão estudando ali, vocês têm tempo pra ficar um com o outro. Na vida adulta, não, é muito mais difícil de manter um relacionamento. Vocês têm que realmente querer. Porque se vocês não quiserem, não vai ter como, porque cada um muitas vezes tá batalhando ali pra ter suas coisinhas também. Então vocês têm que querer pra dar um jeito de se ver ali e ter um tempo pro outro, mesmo com tantas coisas pra fazer e tantas coisas na cabeça, né? Isso é incrível e, mano, é absurdo demais, mais uma vez. Isso é muito absurdo. É. A vida adulta é um absurdo. É, e nessa questão de relacionamento, acho que a melhor forma de lidar com isso, pra você que quer alguém, é uma coisa que uma pessoa.
importante pra mim, já me falou, não tenha pressa e às vezes pode acontecer de forma natural. Claro, você também, você tem que mexer os pauzinhos ali, né, meu parceiro ou minha parceira? Você tem que, né? Você tem que fazer alguma coisa. Você tá querendo alguma coisa séria com alguém e tal. Você tá querendo, você quer alguém, você tem que fazer uma coisinha, né, porra? Desculpa aí pelo palavrão de novo. Mas pelo menos os pauzinhos eles têm que mexer, né, mano? Porque também não adianta você falar, não. Eu vou ficar aqui, ó. Eu vou ficar aqui sentado. Eu. Eu vou ter que cortar uma parte aqui porque eu dei um pulo e eu tô de samba canção. E eu vou ter que ver na edição aí, porque, né? Pode ter aparecido minhas partes baixas aí, mas então eu vou ter que cortar. Eu vou ter que cortar essa parte aí. Mas continuando aqui o assunto, a gente tem que mexer os pauzinhos, né, meu parceiro? E também não adianta você ficar aqui, tipo, vou ficar sentado aqui no meu quarto, estudando, trabalhando, sei lá, se você trabalha home office também, não sei. Trabalhando, estudando aqui e tal, aí eu vou fazer minhas coisas aqui e essa pessoa vai bater na minha porta aqui, ó. Tipo, um dia eu vou pedir uma encomenda e quem vai vir me entregar vai ser a mulher da minha vida. Não, também não, né? Também não é assim. Eu acredito que sim, tem como a gente conhecer pessoas de forma natural e geralmente quando a gente conhece pessoas de forma natural, são as melhores experiências que a gente pode ter. São as melhores, porque foge desse superficial de, sabe, esse superficial do mundo moderno. Mas também a gente tem que fazer alguma coisinha ali porque é muito difícil de acontecer algo extremamente Mano, como que é a palavra? Algo que é coincidência demais, algo místico. Isso acontece uma vez em 1 milhão, então é muito difícil, né? Então eu acredito que assim, sobre relacionamentos na vida adulta, a gente não pode ter pressa, mas também se você quiser algo com alguém, se a gente quiser algo com alguém, a gente também não pode ficar esperando acontecer magicamente, né? A gente tem que fazer alguma, pelo menos se movimentar um pouquinho pra encontrar essa pessoa, né? Está aí falando isso baseado em que fonte? Baseado nas minhas vivências e no meu amadurecimento pessoal. Se você quiser confiar aí em mim, você confia, se não, tudo bem. Não tem problema, cara. Não tem problema, entendeu? Não tem, eu não ligo. Eu realmente não ligo. Eu tô aqui no Rola da Cash aqui, ó. Tocando um papo totalmente espontâneo aqui nesse episódio super improvisado que eu tô fazendo aqui, mano. Aí vai de você, né? Vai de você, enfim. Mas é dessa maneira que eu penso. Dessa maneira que eu penso, né? Eu acho que a gente deve mexer pelo menos os pauzinhos aí. Então a questão dos relacionamentos na vida adulta também é muito complicado pela falta de tempo e muitas vezes a gente quer, mas não tem tempo, mas a gente tem que dar um jeito ali se a gente quiser, tem que fazer alguma coisa. Esse é o ponto aqui e essa é a solução que eu tenho pra dar. Se a gente quer alguém, a gente tem que se mexer pelo menos um pouquinho, né? É, por mais que seja difícil, por mais que tenha essa falta de tempo e muitas preocupações, muitas responsabilidades, a gente tem que dar um jeitinho, organizar alguma coisa ali na nossa agenda pra encontrar essa pessoa, né? E bom, tem mais alguma coisa aqui que eu quero falar nesse episódio? E na verdade, esse não vai ser o único episódio onde eu falo sobre a vida adulta, tá? Porque é um assunto que eu acho interessante. Vai ter mais episódios desse tipo, com certeza. Com certeza.
Mas é assim como esse episódio foi totalmente improvisado, foi mais um papo mesmo, como se eu estivesse conversando com um amigo aqui e falando sobre como eu lido e como dando as minhas dicas de como lidar com essas coisas e ao mesmo tempo conversando sobre como isso é muito, como a vida adulta é intrigante e louca e interessante, principalmente pra quem tá entrando nela agora, né? É, mas eu quero abordar o último ponto aqui. Sobre a vida adulta, tenho mais um ponto pra falar aqui, nesse episódio do Loda Cash. Cara, entenda que é a vida adulta. E não desperdice sua vida adulta. Não haja como se você fosse um adolescente. Não deixe pra fazer aquela sua faculdade que você quer tanto e você pode fazer agora. Você pode fazer agora se você tiver com condições de fazer. Não deixe pra fazer depois, sabe? Lembre-se que você é um adulto. A nossa adolescência, a gente pode ter um pouco menos de responsabilidade. A gente pode fazer um pouco mais de merda, sabe? Mas na nossa vida adulta, não. Então, não desperdice os seus 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 anos. Não desperdice. Eu penso muito assim. Não haja como se você fosse um adolescente. E tudo bem se você não quiser me escutar. Tudo bem. E tudo bem, e quando eu falo não age igual adolescente, eu não tô falando que, não saia nunca, não se divirta. Não, você pode se divertir sim na vida adulta, mas o que eu tenho pra passar é que o quanto antes você realizar certas coisas que você quer pra sua vida adulta, ou pra sua estabilidade, de forma geral, melhor. É assim que eu penso. Porque, né, o tempo é uma coisa absurda. O tempo é uma coisa absurda. E se você ficar desperdiçando sua vida adulta, vivendo totalmente como um adolescente, daqui a pouco você vai estar na casa dos 30 e você vai estar totalmente atrasado. Não vai ter feito tal faculdade que você queria fazer, agora você vai ter que fazer agora com 30 anos, sendo que você já poderia ter feito isso muito antes, com seus 20, 21, 22, 23, 24. Você poderia ter feito tal curso que você queria fazer, ou começado pelo menos tal projeto bem antes, pra estar finalizando antes, sabe? Eu penso dessa forma, e eu penso dessa forma, sabe por quê? Porque o tempo passa rápido, e eu tenho um pouco de medo do tempo, pra falar a verdade. E eu sei que vai passar rápido também, daqui a pouco eu vou estar com 30 anos. E eu não quero olhar pra trás e ver que quando eu tinha que eu deixei de realizar coisas que eu poderia ter realizado com 20 anos, me livrado dessas coisas, pra minha vida assim, com 30 anos ser um pouco mais fácil, sabe? Eu não quero olhar pra trás e ver que eu desperdicei tanto tempo com coisas superficiais. Eu prefiro desperdiçar o meu tempo, porque de qualquer jeito o nosso tempo vai passar, então eu prefiro desperdiçar o meu tempo com coisas que me tragam um crescimento, seja de forma intelectual, forma física, forma psicológica. De forma espiritual, sei lá, mano. Seja de qualquer forma que seja. Prefiro desperdiçar coisas que vão me trazer crescimento. E ver que. Porque quando eu tiver com uns 60 anos, eu só quero estar sossegado e vendo que eu fiz pelo menos 80% do que eu queria. Eu acho que se eu morrer tendo feito 80% do que eu queria fazer, não precisa nem ser 100%. Eu acho que 85% do que eu queria, eu vou morrer feliz. Eu vou morrer. A questão é que eu tenho medo do tempo e eu não quero que quando eu esteja velho eu
olhe pra trás e veja que eu não fiz o que eu queria fazer e me arrependa, sabe? Eu não quero me arrepender. Eu quero olhar pra trás quando eu estiver velhinho e falar: porra, eu fiz tudo o que eu queria, ou pelo menos quase tudo. Eu fiz o suficiente pra me sentir realizado, sabe? Então não adie suas coisas. Não adie coisas que você acha que é importante pra você ou pro seu futuro. Não adie. Não fica adiando. É, a adolescência já foi feita pra isso, pra gente zoar, pra gente não ter tanta responsabilidade, pra gente fazer merda mesmo. Pra gente fazer merda. A adolescência é feita pra isso. A fase adulta é pra gente focar no nosso crescimento. A gente não pode desperdiçar o nosso tempo na nossa fase adulta, sabe? Na verdade, na adolescência, se o cara já pensa assim na adolescência, ele vai crescer ainda mais rápido na fase adulta. Mas a adolescência você ainda pode dar uma zoada a mais. A fase adulta você não pode deixar de se divertir, de se descontrair, sabe? Você não pode ficar sempre muito preso a coisas que te trazem crescimento o tempo inteiro. Não. Tira o tempo pra se divertir, é um tempo pra, como eu disse também, colocar a cabeça no lugar, né? Pra você ficar sozinho também. Tira um tempo pra dar um rolezinho ou outro, sair com uma pessoa ou outra. E tira um tempo pra colocar sua cabeça no lugar sozinho. Mas não leve isso como se fosse o principal na sua vida. Não leve a diversão como se fosse o principal na sua vida adulta. Porque não é a melhor forma de se viver a vida adulta. Eu acredito que a vida adulta a gente deve levar mais a sério coisas mais complexas e coisas que nos tragam crescimento. E coisas mais fúteis ou superficiais a gente deixa em segundo plano, né? A gente pode fazer essas coisas, mas não deve ser o nosso foco. Na adolescência isso poderia ser nosso foco, mas na vida adulta não deve ser. Acho que, apesar de ter sido bem improvisado, é... eu acho que esse foi um episódio bem legal, um episódio que eu gostei de fazer. E tem um ponto aqui que eu abordei que é sobre que eu falei no meio disso tudo aqui sobre a vida adulta. E eu vou fazer mais episódios falando sobre a vida adulta, ou de coisas que eu não falei aqui sobre a vida adulta, coisas mais específicas. Mas tem uma coisa que eu falei aqui que é sobre o tempo. Eu quero fazer um episódio do LadaCast falando sobre o tempo também. E eu vou fazer. Talvez seja o próximo, né? Esse episódio vai ser mais elaborado, provavelmente. Não vai ser tão improvisado. Ou não, pode ser improvisado também. Mas veremos. Vou ver em que formato se encaixa melhor esse episódio. Esse futuro episódio falando sobre o tempo. Sobre o meu medo do tempo. Que é uma das coisas. Eu não tenho medo de muita coisa, sabe, rapaziada? Eu sou um cara que realmente não tenho medo de muita coisa. Mas o tempo é uma coisa que me dá medo. Que tá sempre passando e eu sempre tenho essa sina de. Será que eu tô desperdiçando a minha vida? Será que eu tô. Sabe? Por isso que eu sou também assim. É, eu gosto de coisas mais complexas, coisas pouco superficiais. Pelo meu medo do tempo. Não quero desperdiçar minha vida o meu tempo com isso. Né? E eu vou fazer um episódio falando sobre o tempo. Um episódio falando. Talvez eu faça um episódio mais específico falando sobre os relacionamentos da vida adulta. Ou talvez contando histórias. Não sei. Tem muita coisa que eu posso falar sobre a vida adulta. A vida adulta é muito interessante. Posso falar um pouco mais sobre o Ted Mosby, que é um personagem que eu gosto bastante, que eu me identifico bastante, que muitas pessoas podem se identificar bastante. Assistam How I Met Your Mother, que é uma série incrível. Nossa, é uma das melhores séries que eu conheço e é uma das minhas preferidas. É uma série que eu não enjoo. É muito bom. É muito bom e você vê o crescimento dele, como o Ted vai evoluindo ao decorrer da série, vai aprendendo com os próprios erros e tentando cometê-los menos. E nunca desistindo e sempre se levantando, mesmo muitas vezes se sentindo extremamente sozinho ou exausto. Que é o que acontece bastante com nós adultos. Mas assista essa série, tá?
Já fiz um episódio falando um pouco sobre How I Met Your Mother e só você vasculhar aí nesses poucos episódios, porque tem o Rololacast foi criado recentemente, né? O Rololacast tem 18 episódios. Esse é o episódio 18, então você vai achar muito fácil aí, é um dos primeiros episódios. Eu criei o Rololacast no finalzinho do ano passado, eu posto um episódio por semana desde então. E talvez vai aumentar a frequência agora. E vai sair esse novo quadro aí também que eu fiz, tá? E é isso, eu vou mudar o bordão. No próximo episódio eu vou pensar em algum novo bordão pro LalaCast, já que eu não posso mais falar. Não, eu posso falar bom dia, boa tarde, boa noite, só que eu não quero falar porque já tem alguém usando, eu quero, né? É bom ser original, eu gosto de ser original, eu acho que é bom a gente ter originalidade, já falei sobre isso também em um episódio aqui. Enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado. Um abracinho do mano Rollyzinho, o seu loirinho, espantalhozinho, cabeça de abóborozinho. E é isso. Um dia talvez vocês entendam o porquê desse ícone da abóbora. Um dia eu vou revelar, mas esse dia tá distante ainda. Tá bem distante. Eu acho que tá bem distante ainda. Veremos. Veremos, mas eu acho que tá bem distante. Mas tem a ver com uma coisa aí. Tem a ver... Tem um motivo. Tem mais de um motivo, na verdade, mas tem um motivo que é o motivo principal. Tá bom? É nóis. Tamo junto. Um abracinho do Mano Rollerzinho. Até o próximo episódio do LalaCast. Espero que vocês tenham gostado.